Boa sexta-feira aí, galera. Espero que esteja tudo legal com vocês, tá? Meu nome é Rafael Nery, para quem está aqui pela primeira vez. Sou professor de Sociologia aqui do XNEM e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, dando continuidade à aula passada. Então a gente vai falar agora dos modelos de produção, o Fordismo, Taylorismo e o Toyotismo. Logo depois da vinheta. Então, galera, o Taylorismo e Fordismo, né? A gente sempre vai fazer essa relação com os dois bem juntos, porque eles têm uma relação próxima, né? Eles trabalham uma condição ao mesmo tempo da produção, que é ali do final do século XIX para o século XX, né? Aquela transformação, né? O Taylorismo um pouco antes, o Fordismo começando aí no início do século XX, né? Com a empresa da Ford surgindo, né? O Ford sendo o representante disso. Mas quando a gente fala tanto do Taylorismo quanto do Fordismo, a gente tem a ideia de uma mudança na produção, né, para que essa produção ela tenha uma organização em si, porque até agora a gente não tinha uma organização em si, né, era meio avulso, era meio banda voou ali a produção, cada um vinha de um jeito. Então Taylor, né, ele vai começar a perceber dentro da sua própria produção, né, na empresa que ele trabalhava, que aquilo era meio desorganizado, que a forma como era feita fazia com que a produção ela não fosse em larga escala. E a gente tinha uma grande quantidade de pessoas para atingir. Então ele disse, olha, bicho, a gente precisa organizar essa produção, porque a partir do momento que a gente organizar ela, ela vai começar a gerar mais, né? Logo, ela vai me dar mais lucro, né? Então, essa é o primeiro passo. Então, a gente pode dizer que o Taylor ele vai ser o pai do gerenciamento industrial, né? Da administração empresarial e tal. E ele vai dizer assim, olha, a gente precisa setorizar. A setorização, essa coisinha aqui, é o ponto muito importante em Taylor. Quer dizer, a gente gasta muito tempo produzindo porque a gente não tem uma ordem de produção, onde o trabalhador ele basicamente ele comanda o tempo de produção. E aí a gente tem que setorizar para fazer com que um setor ele puxe o outro de alguma forma, né? Então a gente setoriza, então eu estou dividindo ainda mais a produção, né? Essa produção vai ficar cada vez mais dividida, né? Ela já começa industrialmente falando sendo dividida, mas ela vai se tornar cada vez mais. Então eu setorizo, né, para fazer com que a minha produção ela fique bem pequena, que eu, por exemplo, como um trabalhador, eu faça algo extremamente fácil e rápido. Logo, eu vou produzir, terminar meu trabalho bem rápido, que vai fazer com que o outro setor, que é seguinte, ele também tenha que trabalhar bem rápido. Então, são produções bem pequenas e fáceis. Isso faz com que a minha produção ela comece a ter uma engrenagem mais veloz. Isso vai fazer com que eu aumente a minha produtividade. Consequentemente, eu vou aumentar o meu lucro. Por quê? Porque eu ainda tenho uma população ali que eu não estou atingindo, né, no final do século XIX para o início do século XX. A gente ainda não tem um grande problema que vai acontecer em 29, em 1929, que vai ser o problema da recessão. Mas a gente ainda tinha a possibilidade de vender para muita gente. Então vou aumentar o lucro. O Ford, né, ele vai olhar assim e dizer, caramba, velho, esse Taylor é bem, ele é bom. Então, bora pegar essa teoria administrativa dele, colocar dentro da nossa empresa e colocar uma esteira mecânica. E aí eu mecanizo a produção e eu faço com que o tempo da produção agora realmente fique totalmente na minha mão e não do trabalhador. Porque além da setorização, eu tenho um controle no tempo dessa produção. E isso vai gerar um ponto, um impacto muito importante. Então eu vou conseguir produzir ainda mais. Só que eu vou produzir muito. E eu vou precisar de estoque. E aí gera uma necessidade de estoque. Eu tenho uma alta produção e eu necessito de estoque. Se eu tenho estoque, eu tenho que gerar um escoamento. Pô, o Ford ele produz carro, velho. Carro não é uma coisa que tu compra todo dia. Ah, vou ali na esquina comprar um carro, né?
Carro não é comida que você necessita sempre estar comprando semanalmente, mensalmente, né? Então, a forma de escoamento para esses tipos de produção, tanto automobilístico quanto eletrodomésticos, tá? Ela vai ganhar um impulsionamento a partir de Ford, porque a gente vai criar um incentivo ao consumo, o estilo de vida americano. Então, isso vai fazer com que o consumo, né, a galera lá nos Estados Unidos faça com que eu troque de carro todo ano eu tenho eletrodomésticos novos, né? Então, isso vai fazer com que eu tenha um escoamento grande, além de estratégias de venda, né? De feirão, de fazer descontão, essas coisas, para gerar o escoamento desse estoque, né? Então, a gente vai ter esse processo do Fordismo. Só que a gente sabe que em 29 isso vai dar uma quebrada, né? A gente vai ter uma crise ali, uma grande recessão. A gente vê que essa grande recessão, uma das causas é esse consumo exagerado, essa produção exacerbada, né? Porque eu estou produzindo muito, isso quer dizer que eu tenho muito no mercado e pouca gente atrás. Então isso vai diminuir o valor, isso gera uma problemática que vai ter uma bola de neve e eu tenho uma crise econômica. Então a gente vê que esse modelo de consumo exagerado, ele vai meio que dar um pé para trás ali, né, naquele momento. Então a gente tem que arranjar outra forma de produzir, outra forma de consumir, e essa outra forma, né, ela vem acontecer no Oriente, né, que a gente chama de toyotismo. Se o Fordismo ele começa no início do século XX, realmente, né, com a inauguração da empresa da Ford, se não me engano, em 1905, o toyotismo, ele, claro que a empresa ela começa em si, né, ali pós Segunda Guerra Mundial e tal, né? Mas o grande boom do toyotismo, né, da Toyota, vai ser a partir da década de 70, né? Então, o Eiji Toyoda, que vai ser o engenheiro, que é o primo do dono, né, que vai ganhar a indústria quando ele falece, o Eiji Toyoda ele vai viver 100 anos, né? Ele nasceu em 1913 e morreu em 2013. O Eiji Toyoda ele foi um cara que percebeu que aquele modo de produção ele não era mais uma rentabilidade, né? O Eiji Toyoda vai aprender na Ford algumas coisas, e ele vai perceber que não tem uma rentabilidade. E principalmente para o Japão. O Japão, eu tenho que entender a situação do Japão pós Segunda Guerra Mundial, né? Um Japão que eu tenho tá no lado perdedor, né, da guerra, né, se a gente possa dizer, e vai sofrer um monte de sanções na ideia de compra, de produção. Então, o Japão ele não vai ter muita matéria-prima, né? Então, vai ficar mais complicado. Então, ele vai começar a entender que, olha, não tem como eu fazer toda a produção. Desde a produzir a matéria-prima, fazer isso, fazer publicidade e tal. Não. Eu vou gerar uma nova organização. Primeiro ponto. A minha empresa, a minha indústria é de carro. Então, eu só vou fazer o carro. Eu não vou fazer parafuso, eu não vou fazer pneu, eu não vou fazer... Não, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer o carro, eu vou gerar tecnologia para o carro. Eu vou desenhar o carro? Não. Eu vou... Não, a gente vai fazer só o carro. Você chega na Toyota, a Toyota só faz o carro, né? Porque o toyotismo ele tem uma ideia de organização diferente. E essa organização se baseia nessa expressãozinha aqui que a gente chama de just in time, no tempo certo. É um modo de produção que eu vou agora produzir menos, certo? E vou ter um lucro maior. E aí você pensa, como é que eu vou produzir menos e ter lucro maior? Porque a produção menor, ela vai gerar para mim um desperdício menor ou quase nulo. Porque o just-in-time é baseado primeiro na produção por demanda. Eu só produzo aquilo que já está vendido. Então eu não corro o risco de produzir algo e aquele algo ficar ali escanteado e eu ter que fazer uma promoção, vender ele com 50% do preço, pegar e vender ele a preço de fábrica ou abaixo do preço de fábrica. Eu não corro esse risco, porque eu só vou vender, eu só vou produzir aquilo que já está vendido. Vendi o carro, né? Você vai hoje lá na concessionária Toyota e diz, eu vou comprar um Yaris 0 km. Eu aqui fazendo mechan da Toyota, né? Mas tudo bem. Você vai lá na Toyota,
Ah, tu vai sair com o carro na hora? Não vai. Né? Tu vai comprar zero do ano, né? 2021, modelo 2021. Tu vai pagar lá, dar a entrada. Se tu tiver com dinheiro, tu vai dar ele todo. Ele vai dizer, aí o cara vai dizer, tu quer que cor? Vai querer como? Pai e tal. Daqui a 30 dias tu vem buscar. Ou daqui a 30 dias a gente manda para tua casa. Porque eles não têm um carro lá. Né? Então, essa relação. Eu vou produzir por demanda. Isso gera uma possibilidade de flexibilizar a minha produção. Né? A minha empresa ela não vai trabalhar apenas produzindo uma coisa. Ela é flexível. Isso faz com que eu possa moldar melhor a minha produção. Eu não perco um espaço da minha, por exemplo, eu tenho uma linha de produção que só produz um tipo de carro. E então quando eu não estiver produzindo aquele carro, não vendi nada daquele carro, aquela linha vai ficar abandonada, né? Não, isso não vai acontecer, porque eu tenho a flexibilização na minha indústria. Minha indústria toda produz tudo. Ela é flexível, ela vai se moldando. Gera uma automação, tá? Então, eu tenho um processo de máquinas automatizadas, isso faz com que eu diminua as vagas de emprego, mas, contudo, eu faça com que o trabalho seja mais bem remunerado. Porém, eu preciso de qualidade laboral, eu preciso que pessoas tenham conhecimento técnicos, certo? Para poder fazer parte dessa produção. Isso é um problema, porque o que vai acontecer, né, com o processo de globalização? Eu vou ter vagas de emprego surgindo e eu não vou ter pessoas com qualidade técnicas para ficar nesse local. Né? E isso gera um problema. Isso é um problema que a gente vai ter nesse mundo globalizado, porque quem tem qualificação educacional não quer trabalhar numa perspectiva técnica, né? Quer ir para uma, sei lá, engenharia, indústria, medicina, e não quer manusear máquina dentro da indústria. Né? Então, o que é que vai acontecer? As empresas eles vão fazer um aprimoramento laboral nos seus próprios trabalhadores para que eles possam continuar lá e exercer essas novas funções. Beleza? Eu vou ter o sistema Kanban, que é o sistema de ficha, porque aí eu tenho um controle do próprio da produção pelo próprio trabalhador. Então isso quer dizer que o trabalhador ele tem um controle maior na produção. Ele sabe o que ele está produzindo, ele sabe quanto tempo ele produz, então ele tem um conhecimento do maquinário. Então o trabalhador ele retoma a ter o poder da produção aqui na ideia toyotista. E tem uma coisa que é toda uma grande diferença, que é o controle de qualidade. E a gente tem muito em conta esse resumo. O Fordismo é quantidade, o Toyotismo é qualidade. E a gente poderia dizer que se aproxima essa ideia, né? Eu tenho um controle de qualidade de produção porque é importante esse produto não voltar, porque eu não vou ter ele em estoque para dar. Eu vou ter que botar para produção de novo. E aí eu vou atrapalhar toda a minha produção. Por quê? Porque uma coisa que eu fiz deu defeito. Então é melhor gastar um pouquinho mais e gerar uma qualidade boa, né? Que ele não volte para mim nunca. Né? Isso vai fazer com que eu não perca tempo mudando a toda a minha produção para botar algumas peças que estão quebradas. E isso faz com que o cliente, né? Porque vai dizer, mas Rafa, ele não vai precisar comprar mais outro carro. Só que quando ele vai estar com um carro que não quebra, que é muito bom, ele vai dizer, pô, então eu só vou comprar desse tipo de carro. Então passa 1, 2 anos, vou trocar de carro, poxa, eu vou de novo lá na Toyota, né? Vou na Nissan, né? Não importa, certo? Só queria fazer uma merchandising diferente agora. Então, a ideia seria essa. E aí eu consigo ter uma produção que não vai gerar estoque, então eu não vou gastar com estoque, eu não vou precisar de espaço, eu não vou precisar de como é que se fala? De manutenção, de passar a eletricidade, disso, aquilo, outro, tá? Então o Toyotismo ele trabalha muito com a ideia da terceirização, porque se eu só produzo o carro, então eu vou terceirizar serviços gerais, eu vou terceirizar a publicidade, eu vou terceirizar tudo, toda a matéria-prima. Então é uma coisa muito mais organizada. É mais o que a gente pensa, né? Quando você prestar atenção no Enem, quando eu falo do modo de produção do mundo globalizado, a gente geralmente está falando do modo de produção toyotista.
né? Se você pega uma questão que está falando desse mundo globalizado, a gente não está falando do Fordismo. Vai cair uma questão do ano passado, do Haver, né? Nessa perspectiva. A produção na atualidade, isso, aquilo, outro. Bom, a produção da atualidade a gente entende que é toyotista. A gente tem modelo Fordista? Ainda tem, claro que tem. Né? A gente tem o Volvismo? Tem. Mas quando a gente pensa numa produção ampla, a gente tem um impacto do toyotismo muito maior hoje em dia. Talvez que futuramente o Volvismo, né? Com essa galera aí extremamente tecnológica, Tesla, pai e tal, possam se tornar o principal. Mas até hoje a gente tem a ideia do toyotismo como ponto principal. Beleza? Espero que tenha entendido. Tá? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Curte, compartilha, velho. Manda aí para teus amigos e tal. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, tá? Beijão para vocês. Tchau, tchau.